Sou Lígia Castelão, de 28/4/55. Nasceu aqui em Torres? Sim, quer dizer, nasci em Coimbra, mas nasci aqui em Torres. Pronto, estive cá até aos 19 anos. Aos 19 anos fui para Lisboa trabalhar. Gostaria muito de ter entrado na universidade, não me fui matricular, mas não havia dinheiro para coisa. E apareceu um trabalho e entrei nos CTT, em Lisboa. Depois a empresa dividiu-se e eu estava na parte das telecomunicações e fiquei na Portugal Telecom. E fiquei lá até me reformar, aos 50 anos, que foi muito bom. Em 2005, depois, em 2009, ainda estava aqui a minha mãe e um irmão meu. A minha mãe já tinha uma certa idade, foi operada, teve que ser intervencionada, assim, uma operação grande. Olha, e a partir daí, acabou por ser isso que me trouxe para Torres. Fui ficando aqui para tratar dela e ela ainda se aguentou bem, faleceu em 2014. Pronto, e depois eu pensava que me ia embora, e faleceu ela e o meu irmão também. E eu pensava que já não ficava aqui, mas o que é certo é que não consigo sair daqui. Isto é, não consigo sair. Gosto de estar aqui, passo aqui umas temporadas, mas quando me dá assim na Real Veneta, eu digo, não, eu vou-me embora, já não quero estar mais aqui. E pronto, eu vou para Lisboa, e passo lá também umas semanas, e depois venho. Os meus filhos trabalham fora, também gostam de vir cá de férias, também não param por aqui muito tempo, porque eu não tenho paixão pela minha aldeia, não vale a pena estarmos aqui a pintar a pílula, porque eu não, paixão não tenho. Mas estou, como diz a Graciete, mas gosto de muita gente daqui, há muitas pessoas ainda que eu gosto muito e que me prendem, embora eu não precise andar com elas todos os dias, não é? Mas o saber que elas existem e que estão cá, e quando me encontro com elas que falamos bem, isso a mim já me dá satisfação. Pronto, e depois tenho que me ocupar com alguma coisa e ando para aí a fazer uns trabalhos, umas pinturas em móveis velhos, e uns para restaurar, mas enquanto tiver o Sr. Miguel Carpinteiro ainda me safo. Quando o senhor já não puder trabalhar, já não faço coisa nenhuma, só pinto. Isto são trabalhos relaxantes, isto às vezes é uma meditação, é mesmo assim uma coisa que interiormente nós sentimos que estamos bem. Portanto, eu felizmente não sofro stress, nem nada dessas coisas. Mas eu também sempre fui uma pessoa que deixei levar a vida e a vida levar-me a mim. Eu não dei a lutar contra a vida. Portanto, assim como ela aparece, eu enfrento e tento. E fez aqui a escola primária? Sim, fiz a escola primária ali na Potena e depois fui estudar para Cantanhede. Era mais perto ir para Cantanhede do que para a Anadia? Não, era a mesma coisa, só que em Anadia não havia... O que havia era colégios particulares. Como já há bocado referi, a questão do dinheiro era importante e no ano em que eu fui para Cantanhede foi no ano em que abriu a escola industrial, que era uma escola totalmente estatal, pagávamos umas propinas simbólicas e pronto, e eu não tive opção. Eu quando fiz a admissão fiz ao liceu e à escola industrial e passei nos dois, mas liceu não havia, liceu do Estado, era tudo particular e tinha que se pagar. Pronto, depois fui para a escola industrial. Abriu em que ano a escola industrial? 65 ou 66, porque eu fui para lá o primeiro ano, fui para o ano da fundação, que era o Hospital Velho de Cantanhede, com um pé direito altíssimo, um gelo, uma coisa horrível. O caminho daqui até lá era de bicicleta, com 11 anos. E aí vinha todos os dias? Então apanhava logo a molha aqui à entrada da porta, chovia, todos os dias chovia naquela altura. Ia logo daqui molhado, andava o dia inteirinho molhado, com pés, mãos. Depois quando havia frio, chegava lá, a primeira aula, ninguém escrevia. Estávamos assim com os braços a aquecer as mãos. Sabe o que é as mãos insensíveis completamente, todas. Bom, era duro. Quanto tempo demorava de viagem? 1 hora, sim, porque não tínhamos estas estradinhas que temos aqui. Claro. A estrada boa era só da Pecariça até Cantanhede. Daqui até à Pecariça tínhamos aqui 3 km, que era assim uma coisa absurda, de buracos, de pedras, e não havia luz. Nós saímos de casa às 8 horas, que era de noite. Tínhamos aulas às 9. Íamos às escuras, por aí acima. Depois havia, do Montinho até à Pecariça, era terra batida, já era melhor. Sempre pinhais. O caminho era medonho. O que vale é que nós tínhamos mais... Iam em grupo? Sim, aqui éramos só uns 4. Daqui, na altura que eu fui. Depois também veio o meu irmão. Bom, e depois mais tarde eu até fiquei lá hospedada numa casa de uma senhora
e vinha só ao fim de semana, porque entretanto as minhas companheiras andavam lá no colégio, pronto, podiam pagar em Cantanhede, mas depois mudaram para Famalicão, para o Colégio das Freiras. Pronto, depois eu perdi essas companhias de viagem e estava sozinha, só eu aqui, um vizinho meu. Mas ele também tinha horários diferentes dos meus, pronto. A coisa começou a complicar, depois a minha mãe arranjou lá um quarto numa alma caridosa, e lá ficamos. Pronto, depois fui-me embora para Lisboa e gostei muito e gosto imenso de Lisboa. Estive lá, assim seguidos, a trabalhar 31 anos. Estou mais ligada lá do que aqui. Teve cá até aos 19 anos. Sim. Vinha passar os fins de semana e depois as férias do verão, por exemplo, como é que era? Não, ao fim de semana vinha quando estava hospedada, tinha aulas durante a semana e vinha, passava aqui. Mas as férias, mas quais férias? Quem é que tinha férias nesta terra? O que é que fazia? O meu pai também trabalhava na agricultura. Minha mãe era modista, veio do Porto, minha mãe era do Porto. E veio e sempre trabalhou na sua arte. Coitada, e também tentava ajudar, mas ela nem tinha tempo, porque felizmente teve sempre muito trabalho e ela é que era o esteio da família. Ela era a única modista aqui da aldeia ou havia mais? Não, modista era ela a única. Depois havia costureiras, até que ela ensinou. Eu ajudava às vezes a minha mãe em apertos de trabalho, ela também a ajudava na costura. E depois o meu pai, claro, não dispensava o meu trabalho e do meu irmão, ao sábado. E as férias era sempre, entrávamos férias em junho, era até setembro, até ao fim da vindima. E descamisar o milho, porque ele não tinha... Ele tinha pessoas a trabalhar para ele, mas havia muitos mais trabalhos que... Pronto, ainda ia arranjando pessoas nessa altura. Mas nós ajudávamos muito. Trabalhávamos as férias todas na terra, como eles, a apanhar batatas, a pôr sulfato, a fazer... Fiz isso tudo. Por isso é que eu me queria pirar daqui o mais rápido possível. A minha mãe era mesmo do Porto. Iam com regularidade ao Porto? Foi a primeira noção e a primeira cidade que eu conheci foi o Porto, porque ela tinha lá muita família e pronto, e ela ia lá ver a família e também me levava a mim, e eu também gostava, e às vezes havia lá uma tia que eu até passava lá umas temporadas com ela e ela também vinha aqui passar uns tempos connosco, e por isso que eu hoje gosto muito do Porto também, muito mesmo. E ela era de Campanhã, e a casa desses meus tios, não sei se já ouviram falar, nas Ilhas do Porto. As Ilhas do Porto eram aquelas casas, pronto, de rendas económicas e que tinham um portão por onde se entrava, depois havia um pátio e havia as casinhas todas à volta e vivia-se ali em comunidade e ninguém tinha casa de banho em casa. Havia essa ilha onde moravam os meus tios, havia duas casas de banho, não, aquilo não era para tomar banho, era só para as necessidades, que tinham uma em cada canto para as pessoas irem lá, porque ninguém tinha casa de banho em casa. E hoje não sei se terão muitos deles, que eram casas muito pequeninas, mas muito giras. E toda aquela gente ali, aquela vizinhança, eu achava aquilo giro, pois às vezes punham-se à tarde à porta, conheciam toda a gente, conheciam a família de toda a gente. Era uma família. Eu tive essa experiência de viver nas Ilhas do Porto. Muito interessante. Pois que nós íamos muito ao Porto. E daí a minha paixão, que eu dizia uma vez na escola, a professora perguntou, na escola industrial, pronto, como se fôssemos grandes, o que é que queríamos ser? E eu respondi-lhe, não disse o que é que eu queria ser, só disse, se fosse homem, eu queria ser maquinista de comboio. Porque aquela coisa de ir para lá, a minha mãe era da freguesia de Campanhã, onde há a estação. E da estação à casa, a essas ilhas onde eles moravam, nós até íamos pela linha abaixo e era muito perto. E à noite eu fascinava-me o barulho das automotoras ali, bum, 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 era uma coisa que eu gostava. Bom, e o meu bisavô e o meu avô eram maquinistas. Acho que, portanto, é daí que vem aquela. Mas eu fascinava-me os comboios. Ainda hoje gosto de andar de comboio, adoro. Pronto, o Porto, eu estive sempre muito ligado ao Porto. Até, desde sempre, porque houve uns tios que morreram muito velhinhos, eu ia lá buscá-los, eles vinham aqui passar férias, eu ia levá-los. Estive sempre muito ligado ao Porto. E ainda hoje tenho lá amigos da minha mãe, curiosamente. Filhos já de uma grande amiga dela, com quem ela aprendeu lá na arte delas. E sempre era como se fosse uma irmã para ela. Pronto, todo o norte eu
O meu pai também, os irmãos dele também estavam no Porto. O meu pai é daqui da Bairrada, é de São Lourenço do Bairro. Mas tinha 3 irmãos no Porto e outro nos Açores. Eles eram 5. Só ele é que ficou por aqui. Os outros foram todos para o Porto. Até os pais dele, os meus bisavós, chegaram a ter uma quinta em Valadares. Também moravam lá. O seu pai não era desta freguesia, Era de São Lourenço. Era de São Lourenço. E como é que ele veio para Torres? Porque o primeiro casamento da minha mãe foi com uma senhora que morava nesta casa. O primeiro casamento do seu pai? Sim. E a senhora, os pais Daqui. eram os donos desta casa. E depois o seu pai É desta casa, resto chão, pequena, feita com os tais adobos de barro. A casa está tal e qual o que ela era, tal e qual, quer dizer, aqui já não está, que eu aqui aumentei. Mas dali para a frente está igual ao que ela era antigamente, feito com os adobos. Depois o meu pai, quando casou, é que subiu a casa, é que fez o primeiro andar. E depois, mais tarde, comprou esta leira, porque isto era tudo muito estreitinho. Depois é que ele comprou isto, e então fez ali aquela garagem, que era a adega, porque ele era comerciante de vinhos, e também tinha muitas vinhas, fazia muito vinho. Então tinha esta adega e outra lá atrás. Pronto, e tanto que ele tinha um armazém de vinhos no Porto. Foi aí que conheceu a minha mãe. E, coitada, ela veio para aqui, que eu também lhe dizia, não sei como é que tiveste coragem de sair do Porto e vir para uma aldeia dessa. Quando ela veio para aqui não havia nada. Só tinha a luz, mas não tinha água, não tinha nada. Quando é que chegou a água aqui, lembra-se? Ainda não é do seu tempo? É do meu tempo, mas não sei dizer o ano. Mas eu lembro de não haver água porque nós tínhamos aqui um poço também. Mas o poço só dava para o gasto da casa e para os vizinhos virem buscar para beber. Havia aqui 2 vizinhas que vinham buscar para beber e para cozinhar. De resto não dava. Não dava para a minha mãe lavar roupa em casa, por exemplo. Onde é que ela ia lavar a roupa? Aí havia uns lavadores lá embaixo, mas ainda era longe. Ia-se com o carroço de mão, com as bacias lá dentro. E levava a roupa e aquilo levava 3 dias. Ficava de molho, no outro dia tirava o primeiro sabão, tornava a ensaboar, mas depois punha a corar, depois levava uma bucha para comer lá ao meio-dia, porque tinha que molhar a roupa. Com o sol, senão a roupa secava e ficava toda amarela. Já ninguém fazia nada daquilo. Eram 3 dias. Depois vinhamos com o carroço, com as bacias, por aí acima. Dizia que não havia nada, não havia grande coisa por comparação a uma cidade. Como é que era as pessoas? Não, a cidade nem a vila, nem a muitas aldeias que havia aí. Era tudo difícil, pronto. Por isso é que eu acho que esta gente são umas, e eu também me incluo nisso, que são umas batalhadoras e que resistem a tudo, às mudanças todas. Mas também tinham alguns momentos de lazer, ou não? Poucos, mas tinham. Não, eu no meu tempo até tínhamos. Havia, por acaso, no meu tempo, havia um grupo grande de raparigas e também havia de rapazes. Mas os rapazes não se misturavam com as raparigas, ninguém se podia misturar. Nós éramos para aí umas 15 ou 16, nem sei bem, mas sei que éramos muito. Então fazíamos os jogos de rua tradicionais, saltávamos à corda, jogávamos às escondidas. Então quando era de noite ainda era melhor que ninguém nos via. Andávamos a ir pelas casas velhas. Quando chegava ao São João, fazíamos as fogueiras de São João, na rua, andávamos lá a saltar a fogueira, e depois uma levava batatas e outra... Isto já com 12, 13, 14 anos. Depois levávamos vinho, que nesta terra toda a gente bebia vinho, e as batatas e umas postinhas de bacalhau, e assávamos ali na fogueira, e depois íamos todas confraternizar. São rapazes, os rapazes andavam lá nas vidas deles. Mas não se podiam misturar com os rapazes? Não, naquela época não. Até a escola industrial, por onde eu fui, Ainda era separado? raparigas éramos só 18 ou 16 e os rapazes eram 100 e tal. E tínhamos aulas separadas. Nós estávamos do nosso lado sempre em 2 salas, só mudávamos 2 salas ou 3, por aí. E os rapazes andavam para lá do lado deles. Ninguém se misturava. Não era só nas aldeias. A própria escola não tinha turmas mistas. Depois no liceu, eu depois acabei a escola industrial, foram 5 anos. Veio o 25 de Abril, não. Antes disso, um ano antes, o colégio que havia, que era particular, passou ao liceu. E depois eu, como era muito nova, tinha 17 anos, pronto, e eu queria estudar. A princípio não, que a minha mãe é que dizia, não, tens que ir estudar, eu não te quero a soga dos bois, mas era tão difícil ir de bicicleta, era um sacrifício tão grande que eu achava que tinha 11 anos, não é? Quer dizer, o que é que eu sabia da vida?
Mas ela disse sempre: tens que estudar porque isto aqui não é aldeia para ninguém trabalhar. Não havia mais nada, era só a agricultura. Depois então esse colégio passou ao liceu e eu fui para lá fazer o 11º e o 12º ano. E depois foi o 25 de Abril, eu já andava no 12º. E acabei o 12º e foi nesse ano que eu fui para Lisboa. Mas inscrevi-me na universidade aqui em Coimbra com uma colega, que ela depois foi e seguiu. Mas eu tinha um irmão mais novo que eu, que em princípio era muito inteligente e em princípio ele também iria estudar. Era só 2 anos de diferença, não ia haver dinheiro para os dois, nem até mal para um. Ele foi para Lisboa e como eu estava a trabalhar já era eu que o ajudava. Porque não havia hipótese de irmos para Coimbra, era preciso arranjar um quarto em Coimbra, eram os livros, era a comida, não havia hipótese. Porque aqui em Cantanhede eu ia à segunda e vinha ao sábado, mas levava tudo de casa para cozinhar durante a semana. Não comprava lá nada. Levava as batatas, o arroz, a massa que havia em casa e carne que havia aí. E quando não havia carne, comia-se outras coisas. E levávamos couves, alfaces, levávamos essas coisas todas. Então, vai para Lisboa mesmo em cima da Revolução. Do 25 de Abril, foi em 74, sim. E como é que foi chegar a Lisboa nessa altura? Foi giro, havia recolher obrigatório e algumas vezes andei a correr à frente da polícia. Porque eu trabalhava, o meu trabalho era elaboração contínua. E havia os colegas, havia grupos para fazerem as noites, que entravam às 9 da noite. E o resto dos horários começavam, era das 9 às 21. E tínhamos uma escala de serviço e íamos rodando. E havia, lá está, quando me calhava a semana das 21, entrar à 1 da tarde e sair às 9, depois eu tinha que ir fazer, não é? Depois havia o recolher obrigatório às 8. E a minha casa, onde eu estava no meu quarto, era na rua Filipe Folk, que era uma perpendicular a Tomás Ribeiro, onde havia um quartel. Que estavam lá sempre tropas à porta e via-se chegar lá os senhores generais de carro e disso tudo. E era um quartel aí que tinha garagem. E nós passávamos ali. O recolher obrigatório era às 8, eu saía às 9 e eu passava ali já perto das 10. Pronto, depois às vezes eles viam-me, eu já era sozinha na rua. E lá vinham eles e eu punha-me a correr. Qual é que o prédio onde eu morava tinha uma pensão no primeiro andar e que se entrava e então a porta cá de baixo estava sempre aberta. Pronto, e eu enfiava-me por ali acima. Uma vez fui espreitar, cheguei lá acima, o meu quarto estava para a rua e eles estavam cá em baixo, como quem diz. Ela escondeu-se para já de aparecer. Mas eu não aparecia e eu vê-los lá em baixo. Só aconteceu isso uma vez. E depois começavam as greves de transportes, disto, daquilo. Foi giro. As manifestações, essas coisas, mas eu nunca me meti muito. Não, que eu não era por ser as manifestações ou por ser o que fosse. Muita gente junta, nem mesmo concertos com muita gente, isso tudo, eu também não, faz-me confusão. Eu acho que é uma crença limitante, porque já o meu pai dizia que muita gente se junta não se salva. E ele até tem razão. Às vezes já há sítios que tem muita gente e esmagam-se uns aos outros quando se entra em pânico. E nessa altura as coisas não eram para brincar. E quando estava em Lisboa, com que regularidade vinha aqui ver os seus pais? Era raro porque tinha o comboio. Vinha de comboio, não é? Mas depois de Mugfores para aqui, muitas vezes eu vinha, já não havia caminhonete. Havia uma caminhonete, mas ao sábado não havia. Era a caminhonete que levava os estudantes para Lisboa. Para a Anadia. Tinham sorte, havia para a Anadia, mas não havia para Cantanhede. Era interessante. Quer dizer, havia uma para Cantanhede às 7 da manhã na Potena. Ora, só o tempo que eu levava a pé até à Potena a ir a pé, mas valia pegar na bicicleta e ir de bicicleta para Cantanhede. E depois eu também tinha horários, eu também trabalhava ao sábado, nessa altura. Era só quando havia assim um feriado. Mas não lhe posso dizer, houve alturas que poderia vir uma vez por mês, outras vezes era 2 em 2 meses, outra vez, não sei. Mas vinha, por exemplo, na altura de festas, da Páscoa? Sim, na Páscoa e na festa vinha. E depois nas férias também vinha. Como é que era a Páscoa, o Natal, essas festas? Bem, Como
Como é que era vivê-las aqui? Era assim tudo muito pacato. Pronto, havia uma coisa que eu gostava, até era a minha mãe que fazia, as novenas. A capela era aqui em frente, onde está esta árvore. Uma capela pequenina. Pronto, a minha mãe sempre foi muito ligada à igreja, e era muito católica. E isso tudo, e ela é que ia fazer as novenas. Antes dela era um senhor muito velhote, lá acima, que era o senhor Lionel. Depois o senhor Lionel acabou e foi ela que começou a fazer as novenas. E então isso era quando andávamos na escola, isso, adorávamos ir ali para as novenas. Aquilo tinha um degrauzinho e nós ficávamos ali todas sentadinhas com os bracinhos em cima do degrau. A vivência do Natal era isso, era a preparação para o Natal, que era a novena, né? Os 9 dias, a ir rezar e cantar os cânticos muito antigos, que eu acho que só se cantavam em Torres, na freguesia não cantavam os nossos cânticos. Pronto, a minha mãe já sabia isso tudo e tinha uma boa voz, ela cantava muito bem. Pronto, isso era a preparação. Depois havia uma missa de Natal. E depois, houve anos, mas foi pouco tempo, que eu me lembro, chegaram-se a fazer uns cortejos e cada um levava uma ofrenda. Depois, ultimamente, já era maior, já eram só as mordomas que traziam os tabuleiros, traziam todas a mesma coisa, e aquilo a gente até dava o gosto de olhar para o tabuleiro, que era um galo ou uma galinha assada, era um bolo, era mais umas coisas, uma garrafa de vinho. Eram uns tabuleiros grandes, era coisa que se visse. Pronto, mas eram só essas três. E depois havia um senhor que ia leiloar para ali e nós estávamos ali. Pronto, depois acabava o Natal. A véspera de Natal, aqui em casa a minha mãe sempre fez, trazia as tradições dela do Porto. E sempre gostei dos natais cá em casa. Mas a minha mãe sempre fez questão de fazer uma ceia de Natal e mesmo com pouca coisa ela fazia. Bem, era o tradicional bacalhau com as pencas. Ela é que dizia que eram as pencas. E era sempre assim uma coisa farta. Ainda hoje, o bacalhau na noite de Natal tem sempre um sabor diferente dos outros dias e come-se imenso bacalhau, não é? Pronto, fazia as colhoses, fazia as rabanadas. Ela fazia umas rabanadas muito boas, que aqui só faziam filhoses, não sabiam o que eram rabanadas. Fazia os mexidos, também é um doce tradicional do Porto, com frutos secos, com nozes, pinhões, ou com avelãs, ou com outra coisa, e ela fazia os mexidos, que eram uma delícia. E pronto, era tudo assim muito pacatozinho. E estava o Natal passado, pronto. Depois na Páscoa, também era interessante, era a azáfama da limpeza da casa, fazer os bolos, e no domingo esperar a cruz, que vinham bem à casa das pessoas. Pronto, e convidava-se família, não é? Para vir almoçar connosco, se pudessem vir, porque aqui também a Páscoa calha à segunda-feira a alguns, então dava para fazermos 2 Páscoas, a do domingo e a da segunda. E as festas menos religiosas, o Carnaval, era vivido com alguma tradição? Não. Não faziam grande coisa. Às vezes, quando eu era miúdo, ainda apareciam aí os intrudos, gente que se vestia, que a gente nem sabia quem eram. Pronto, as pessoas não se mascaravam, não se vestiam de rainhas nem princesas, mas vestiam-se com roupas velhas do pai, vestiam-se de homem, e vinham, enfarroscavam a cara, e depois vinham, algumas até vinham a tirar porcarias para casa, e passavam por aí uns intrudos, mas nunca teve assim grande expressão. Não foi coisa que se alimentasse. Olha, uma coisa que durou até tarde, era na noite de São João e na noite de Santo António roubarem as carroças. As carroças de bois, imagine, para o que havia de dar. Iam juntá-las aí no largo da capela, lá em cima da capela, todas às vezes engatilhadas umas nas outras, e levavam a noite inteira a roubar. Toda a gente tinha os portões abertos, não é? E toda a gente tinha uma carroça. E então eles vinham e pegavam a carroça. E depois cada um é que tinha que lá ir buscar as suas carroças, que eles já nos traziam a casa. Era assim uma tradição um bocado estranha. E a festa da padroeira? A Nossa Senhora do Desterro. Tem memória dessas festas da padroeira? Tenho, então não tenho memória dessas, mas eram umas festas assim tristes, eram mesmo com pouca gente, assim. Não vinha gente de outras povoações? Não, vinham os convidados, mas depois chegava à noite, quando havia as noitadas, o pessoal marchava todo. Portanto, antigamente era outro assunto. Havia muita gente e toda a gente trabalhava aqui, não havia discotecas nem nada disso, o pessoal só tinha estas festas. E para arranjar namoradas e namorados tinham que ir às festas, aos bailes, às festas. E arranjavam namorados? E arranjavam, mas depois começaram a haver as discotecas e isso tudo e o pessoal isto já ficou
para segundo plano. Sim, sim, missa e procissão. E depois o baile à noite? E depois à noite, não, ao domingo não se podia bailar porque não era permitido. Ai, não, era dia Não, santo. não era nada de bailar, ou era um rancho, ou era, não sei, já, não me lembro. O baile era só à segunda-feira e à terça, ao domingo não se bailava. Depois começou-se a bailar, claro, mas eu lembro-me quando eu tinha 14 ou 15 anos, ao domingo não havia baile. Era o dia da Nossa Senhora. E na sua juventude iam para a lagoa? Tomar banho ou assim? Ou Não, só tomar almoços? banho não, que a vala estava cheia de enguias e sanguessugas, e a gente não se metia lá. Havia muita enguia ali na lagoa, era a regueira larga. Hoje a lagoa está a um lado, mas na altura era uma regueira, uma coisa assim larga. E pescavam-se essas enguias? Havia quem fosse para lá pescar. E apanhavam enguias. Havia aqui um grupo de homens, mas eu hoje não como enguias, por causa disso. E era ali o vizinho da frente, ele e mais 3 ou 4 iam às enguias. Manel Inácio, exato, agora estava-me a esquecer. E era o pai da Vilva, e era o Gandarês, E era o meu pai. e era o seu pai, era o Arménio, e eles iam ali, e depois vinham ali em frente à adega dele, punham ali a trempe, uma grande frigideira, e nós andávamos a brincar ao domingo, à tarde, e passámos por lá. E quando eu vejo o Inácio a tirar uma machete, bem, havia enguias da grossura do meu braço. E ele a pô-las no chão, e elas, coitadinhas, todas coisas a lutar, com a morte, e aquilo fazia-me tanta impressão, que eu não como enguias, pronto, não posso. E depois estavam ali toda a tarde a comer as enguias e a beber e a fazerem as patuscadas, as súcias. Não era patuscada, era a súcia. A súcia era um encontro para se confraternizar e que metia comes e bebes. E era com homens e mulheres ou só com homens? Não era só os homens, as mulheres não tinham direito a nada. Quando não tinham as enguias, vestiam o seu casaquinho, que eu lembro-me tão bem, casaco de fato, e andavam a rua abaixo, iam comprar à Graciete 10 tostões de amendoins, metiam-nos no bolso do casaco e andavam toda a tarde. Pronto, depois iam à casa de cada um beber o pinho para empurrar o amendoim. Bem vestidos, o Gandarês e o Manel das Lágrimas, impecáveis, sempre com o seu casaquinho. E eram eles que enchiam aí a aldeia. As enguias tinham essa particularidade. Tinham a sua época, sim, e realmente servia era para confraternização. O seu pai ia às enguias para comer em casa, não? Não, às vezes ia. Às vezes nós vinhamos do campo e dizia para a minha mãe assim: mãe, enquanto a mãe faz a comida, eu vou no Santa Lagoa buscar uma baldada de enguias. Pronto. Então vai, eu pegava num cesto da vindima, daqueles cestos Exato. de verga, e havia aquelas madeiras que elas, quando a água começava a faltar, recolhiam-se E juntavam-se, também era uma aflição. Punham o cesto à frente e começavam a puxar a calcar até para o cesto, matavam o cesto, e às 20, às 30, cada vez que eu apanhava, enchia a balde e ia-me logo embora. Passado uma hora estava em casa com o balde cheio de enguias. Pois, mas era a Graciete que tinha que as ir buscar, Pois era. que os homens não levavam enguias para ninguém. E depois ao fundo da regueira havia um poço, e elas iam para esse poço. Era a regueira larga e havia um poço que era para onde elas iam. Mas elas, quando a regueira passava a ter pouca água, também era uma aflição ver ali os bichos aos saltos. De pratos que fossem típicos? Ou... Aqui? Não, é a chanfana, realmente é o prato forte, o leitão, é o cozido à portuguesa, e não havia assim... Mesmo os negalhos, essas coisas, nem toda a gente fazia. Quando se matava o porco, não, os negalhos era do carneiro, mas eu ia para falar nos chouriços e nas morcelas e nessas coisas. Quando se matava o porco, vinha um matador, matava o porco, ficava a escorrer, no dia seguinte vinha e desmanchava. A matança do porco era uma tradição, porque a pessoa matava o porco e pronto, se viesse o matador, que era o meu caso, que o meu pai não matava coisa nenhuma também, nem uma mosca, e ele vinha e matava o porco logo de madrugada, às 5, 6 da manhã já estava aí o porco a chiar. Para mim era outra doença. Depois vinha desmanchar o porco, depois fazia-se a ceia do matador. Vinha ele e a mulher e também se convidava algum amigo para vir. E essa ceia era feita com os ossos da cabeça do porco. Não, era o sarrabulho, mas também a minha mãe fazia, não sei. Não, mas eu fazia só o sarrabulho.
Fazia um cozido com couves, batatas e os ossos da cabeça do bicho. E a minha mãe fazia uma coisa que aqui não conhece, que era papas de sarrabulho, que isto é só no Minho e no Porto, e que é com farinha de milho. Muito bom. O sarrabulho é maravilhoso. Pronto, e depois a mulher do matador vinha ajudar a fazer as morcelas e as farinheiras. Não se fazia alheiras aqui. As alheiras são lá do norte. Pronto, e depois punha-se a carne, cortava-se a carne. Nos dias a seguir, o lombo e as carnes que se aproveitavam para fazer os chouriços. Punham-se em vinha de alhos e depois aquilo ficava ali, sei lá, 3 a 4 dias, Graciete. Sim. E tinha que... A carne ainda se punha em posta, agora já se foi cortada aos bocadinhos. Pois, exato, tínhamos que mexer aquilo, tudo isso eu assisti aqui. E depois havia a salgadeira, onde se punha o porco então no sal, que não havia frigoríficos. O primeiro frigorífico que houve nesta casa fui eu que eu comprei quando fui trabalhar. Foi assim que arranjei dinheiro, foi a primeira coisa, foi uma televisão, um frigorífico e um esquentador. Foram 3 peças. Vim cá e fui com a minha mãe a Cantanhede comprar 3 peças que eram imprescindíveis numa casa. Mas depois quiseram pôr a televisão lá em cima, depois só o meu pai é que via a televisão. E antes de ter esta televisão, como é que faziam para ver televisão aqui na aldeia? Íamos para o Café da Graciete, ver o passatempo infantil, quando eu era miúda, não é? Que era a única televisão, a preto e branco, o café dela estava a abarrotar, ninguém fazia despesa, mas aquilo estava cheio de gente. Era à tarde. Olha, e como é que era uma menina que saiu daqui e depois regressava, que vivia na capital? Como é que era depois a sua relação com as pessoas? As pessoas, como é que... Igual. Igual? Igual, sim, não sim, diziam, sim. Não achavam que estivesse diferente? Porque tinha já uma Isso elas é que podem dizer, mas... Mas como é que a Dona Lígia sentia? Não, mas eu sempre senti que era a mesma. A mesma menina? O facto de estar lá não me empolgou o suficiente para chegar aqui e não ligar às pessoas. Não. Eu sou quem sou, esteja onde estiver. Eu sou como sou, é como a outra diz, eu sou como sou na alta definição. Eu também sou assim. Esteja onde estiver. Não há cá diferenças. Nem com doutores, nem com engenheiros. Para mim, são todas pessoas. Única. Só. Mais nada. Só são pessoas, para mim. Foi notando diferenças na aldeia, para melhor ou para pior? Foi notando a evolução? Sim. Então eu quando saí daqui era só carroças que havia. Quem tinha carros havia uns 5 ou 6 só. E depois, à maneira que eu fui vindo, já se via assim, mais um carro. Embora não fosse muito assim, porque as pessoas trabalhavam no campo e não tinham... O dinheiro não dava para carros, dava mais para gente que já tinha propriedades suas e que trabalhava mesmo para si e que trazia outros fora para trabalhar. Quer dizer que o movimento era maior, tinham mais vinho, mais batatas, mais... Agora, quem trabalhava só para comer em casa e que tinha que dar os dias, nunca juntava dinheiro para isso, não é? Mas sim, notei que as coisas que foram evoluindo e até a maneira das pessoas estarem também e de falarem e se calhar de comerem pronto, eu digo de comerem, não ia à casa delas, mas via-se que havia já uma certa abertura e um certo conhecimento. Depois começaram a haver os supermercados de grandes superfícies e eu acho que isso ajudou as pessoas a verem que havia outras coisas. O primeiro que abriu mais próximo daqui... E de outra maneira, eu não estava cá, mas talvez tenha sido em Cantanhede, não? Intermarché. Em que altura? Consegue Depois apareceu o Lidl muito mais tarde, até depois do Danadia. E o Continente, esse então veio muito... É recente o Continente. Nem sei se já terá 10 anos. Até aqui era a mercearia da Graciete. Mas também tinham feiras aqui perto? Feiras, em Cantanhede e em Vilarinho fazia-se feira. Quantas vezes por 2 vezes. Por mês ou por semana? Por mês. A de Vilarinho era a 14 e 28. Em Cantanhede a 6 e 20, ainda hoje é. Quem vendia pouco, que era o caso da minha mãe, coitada, portanto ali o sogro da Natália já fazia gamelas e arcas e vinha o Zé Maria de Bolho fazer-lhe o frete. E então a minha mãe, coitada, para fazer compras às vezes na feira, arranjava aí umas arrobas de batatas, umas 6 ou 7 ou 10, era conforme o que tivesse, e ia mesmo à arroba, não eram os sacos grandes. E então ele é que lhe levava
às 6 da manhã, que ele vinha aí, 6, 7 da manhã. E às vezes também lhe dava boleia. Outras vezes já ia na caminhonete. E ele é que levava. Portanto, havia quem vendesse milhos. Eu tinha uma cunhada que até no Natal vendia perus, que era coisa que muita gente não criava e ela já criava perus. Feijão. Pronto, quem não tinha muito para vender, quem tinha muito, vinham os comerciantes e aqueles que depois iam pôr no mercado. Mas quem tinha pouca coisa, eles nem vinham, não é? E havia aqui um senhor na Potena que era o Diogo, que ele também comprava batata, mesmo em pequenas quantidades, sim, sim. A arroba, falou da arroba, é unidade de medida, não é? É 15 quilos. Era, assim como o feijão era o almude, e o almude não, o alqueire, e o milho, o almude era para o vinho. Havia o alqueire, o meio alqueire, era a rasa, exatamente. Como é que a sua mãe era modista numa terra onde as pessoas trabalhavam quase da agricultura, quem eram os clientes, para quem é que ela trabalhava? Ela veio inovar a costura aqui, e havia gente depois pelos casamentos, bem, era aí uma azáfama, ela trabalhava até às 3, 4 da manhã. Porque depois vinha a noiva, vinha a mãe da noiva, vinha a madrinha da noiva, vinha quem queria uma coisinha assim melhor. Compravam roupas feitas. Pois, e não se compravam. Mas ela levava muito barato, coitada. E onde é que a sua mãe arranjava o tecido? Encomendava? Não, as pessoas é que traziam normalmente. Sim, sim. As pessoas é que escolhiam a seu gosto. Nas feiras havia os tendeiros. Vendiam as fazendas, os tecidos, os forros, as entretelas, os feixes, até botões tinham. E as pessoas iam lá, às vezes vinham cá perguntar, isso eu lembro-me. Minha mãe já tinha figurinos. Aliás, ela ia ao Porto para se atualizar, para trazer figurinos para a pessoa escolher o seu modelito. Pronto, e trazer assim algumas coisas mais XPTO, que havia, às vezes, ela dava muitas sugestões. Portanto, tem vestidos, pôr alguma renda, ou pôr isto, ou pôr aquilo, e ela ia ao Porto buscar isso. Ela ia comprar, porque aqui essas rendas não vendiam. Mas eu lembro que as pessoas vinham cá e perguntavam, portanto, queriam fazer um fato, um vestido, manga comprida, quanto é que deviam comprar. Era interessante. Vinham saber quantos metros de tecido é que tinham que comprar. Pronto, e ela lá dizia, elas iam, compravam e traziam. Depois ela só ficava aborrecida era quando o trabalho dela, porque ela era de uma perfeição, uma coisa. Que eu bem lhe dizia, eu depois já era mais velha, estava a ajudá-la e ela já, agora fazes isto. Oh mãe, isto não vale a pena que isto fica para dentro. Vamos lá aqui acelerar. Ai não senhor, a boa costura e a boa obra avesso é do avesso, não é do direito. Com o trabalho que ela despendia e o empenho com que trabalhava, ela só ficava aborrecida já era quando lhe traziam fazendas fracas. Ela adorava trabalhar em boas, e eu percebo-a perfeitamente. Onde a fazenda fosse boa, o tecido, quer seja algodão ou seda, e pronto, e às vezes havia gente que, coitados, ou por falta de conhecimento, porque às vezes a diferença de preço até não era tão grande, ou falta de conhecimento, ou atender, elas também gostavam muito de mandar bitites e de enfiar aquelas coisas às pessoas. Pois, tinha lá os tecidos antigos e já para demodês, e gostavam, e se a pessoa não tivesse muito conhecimento, elas enfiavam. E então a minha mãe dizia assim, pô, tanto trabalho para uma coisa que vai ficar toda deformada. E às vezes acontece. É como eu nas pinturas, ou nisso, se não usar boas tintas e boa coisa, o trabalho não sai, não é? A matéria-prima tem sempre que ser boa, deve ser boa. É como nos cozinhados, hoje, os restaurantes, os chefes. A matéria-prima é de primeira, senão aquilo não sai. As coisas também foram mudando, as acessibilidades começaram a ser outras. E como é que depois começou a vir com mais frequência? Depois mais tarde já tinha carro. Quando os meus filhos eram pequenos, depois eu já tinha um carro. Eu tirei a carta, a minha filha tinha 2 anos. Depois a seguir a isso comprei um carro. Mas mesmo para vir aqui sozinha com 2 crianças era muito difícil. Não é? E não havia cadeirinhas, nem cadeiras, nem nada disso. Não havia autoestrada. Levava-se 4 a 5 horas para se chegar aqui. Não era brinquedo. Tirava-nos logo a vontade de ir por aí acima. Só havia autoestrada até Vila Franca de Xira. Os seus filhos nasceram em Lisboa? Sim.
E como é que era a relação deles, os meninos que já nasceram em Lisboa, quando vinham à aldeia? Como é que era? Lá está, da idade dos meus filhos, não havia. A Mafalda, sim, ainda havia ali duas miúdas filhas da Dulce que vinham para aqui brincar com ela. Ela era mais nova que qualquer coisa que elas, e elas vinham e brincavam aqui com ela. Do meu filho não aparecia ninguém, não havia assim. Já não havia crianças? Grandes. As crianças para aparecer é da vizinhança, não é lá do fim do lugar, não é? Portanto era difícil. Agora, eles gostavam de vir aqui, ver o avô e a avó e o tio, mas houve uma altura, que, quando a casa estava velha, eles, com as alergias todas que têm, iam sempre daqui todos, coitados, pareciam uns Lázaros. O seu irmão sempre viveu aqui? Não, ele também estudou, mas depois interrompeu, ele ficou doente e pronto, e acabou ali. Mas ainda esteve lá, passava lá temporadas comigo e vinha. Depois que o meu pai faleceu, iam os dois, mas ele estava lá, queria vir, e estava aqui, queria ir, enfim. Bom, agora eu digo assim, bem, para a gente poder vir aqui e vocês virem sem apanhar alergias, são os dois asmáticos. E depois o pó, sei lá, do bicho, não sei o que, eles tinham crises de asma, eles ficavam cheios de borbulhas. Bem, eu disse, bem, tenho que fazer obras na casa, senão não conseguimos vir aqui. Pronto, então comecei as obras para aí em 97, 98. Pronto, ainda hoje não está acabada, que ainda está muita coisa para fazer. Estas casas nunca mais acabam, mas hoje gostam muito de vir aqui e estar aqui, de férias. Mas é o que eles dizem, e eu também digo, a gente mete-se aqui dentro até se esquece onde é que está. E eles aqui não têm, assim, amigos nenhuns, porque nunca conviveram com ninguém. Pois as pessoas aqui são muito ocupadas, as pessoas aqui não despendem, assim, tempo para ir aquilo e elas têm sempre que fazer. Aqui há sempre que fazer. As pessoas são extremamente ocupadas, elas só descansam quando morrerem. Até lá, enquanto se puderem mexer, elas mexem-se sempre. É uma coisa impressionante. Percebe-se naquilo que vai contando que as mulheres eram aqui sempre uma foram. potência, não é? Ui, as mulheres aqui, eu ficava. O que é que elas faziam para se entreter? Quando não estavam a trabalhar? Elas não tinham tempo para se entreter. Nada. Não havia entretém para mulheres. As mulheres trabalhavam junto com os maridos de manhã à noite. Eles não os poupavam. E além da agricultura e do trabalho doméstico, elas faziam mais alguma coisa? Por exemplo, a questão das esteiras, eram elas que faziam? Olha, ali vem outra cesteira Tchau. de madeira. Não, mas isso era nos trabalhinhos, nos tempos mortos, e era a necessidade de quererem a esteira em casa. Ninguém fazia aquilo para se distrair ou para se entreter. Elas aqui nunca tiveram tempo para entretimentos. Trabalhavam de manhã à noite com os maridos. Vinham à noite, depois, sol a sol, de manhã à noite, é até ver sol. E às 11, olha, nesta altura, às 9h30 ainda era de dia, e tínhamos ali até ser noite. As batatas chegavam a casa às 11 da noite. As mulheres aqui iam com os maridos. Eles só davam de comer aos bois. E as mulheres ainda iam fazer as lavagens para darem a 3, 4 ou 5 porcos que tinham nos corrais. E fazer a comida. E as lavagens dos porcos era com as mulheres, não era com os homens. Tinham assim um patinho destes, chegavam ali, punham as couves e as abóboras, punham aqui os baldes e tcheca-tcheca. Ia tomar conta da comidinha lá dentro. O homem só dava, era ir ao palheiro, buscar a palha e pôr na manjedoura. E pronto. As mulheres aqui trabalharam mais que os homens, sempre. É a ideia que eu tenho. Porque era esse trabalho juntamente com eles. Mas qual era o homem que dizia à mulher, olha, não, fica aí em casa hoje de manhã, que eu vou trabalhar. Exatamente, eu e o meu irmão íamos sempre à frente do meu pai. Ele depois ia lá ter de bicicleta. E qual era o homem que dizia, elas só tinham tempo porque tinham que lavar a roupa para ir 3 dias para o rio. Não tinham mais nada, era o único que os homens não iam lavar, não é? O meu irmão ia para o permeável, a minha mãe levava a roupa, o boi tirava a água. Pronto, mas isso, ó Natália, mas isso é no particular. Eu estou a falar de rio. De rio, os homens não iam para o rio, iam as mulheres. Era a única vez que elas não estavam ali ao lado dele a trabalhar, ou mais as mulheres. Eu sempre achei que elas trabalhavam mais que eles. Domingo à tarde, porque se fosse preciso, no domingo de manhã ainda iam apanhar pasto para os coelhos e para os porcos. E para o boi, que eu sei disso.
isso. Das esteiras, sabe fazer? Sei, E aprendeu com quem? com a Tia Nazaré. Aquela que era a tecedeira. Que eu ia para lá brincar com a neta e com outras daqui. E passávamos lá e a gente pedia-lhe e ela punha-nos ali a fazer aquilo. Quando era mais pequenito. Por brincadeira, mas aquilo é fácil de aprender. Olha, outra coisa. As mulheres aqui tinham... isto eu não posso afirmar que seja a 100%. Mas havia que desgrelar as batatas em novembro. E quem é que ia para os sobrados? As mulheres. De joelhos. Com um frio desgraçado, com uma lampadazinha de 15 velas. Por acaso a batata estava lá, porque elas não haviam, mas apalpavam. Estes trabalhinhos, assim, de casa e de nicas, passa a expressão, que era se calhar o que eles diziam, eram as mulheres que faziam. Por isso, a ideia que eu tive, que eu tenho e que eu tinha aqui em Torres, é que as mulheres sempre trabalharam mais que os homens. Teve um trabalho completamente diferente das mulheres que era da maior parte da sua geração, ou não? Na sua geração já havia muitas mulheres daqui a sair, A estudarem? A estudarem e a irem para fora mesmo. Não, assim para fora só fui eu. Elas estudaram por aqui ficaram. E voltaram. Só o caso de uma da minha geração, para estudar foi para a Universidade para Lisboa, ficou lá em casa do irmão do tal médico que a Graciete falou. Mas acabou o curso e depois começou a dar aulas aí por vários sítios, até que veio parar aqui, porque entretanto casou aqui, e pronto, convinha-lhe histórias, escolas por aqui. Mas ir assim para fora, emigrar com I, fui só eu, ninguém foi assim para Lisboa. E as pessoas viam-na como uma mulher de coragem, por se ter ido embora assim à aventura? Porque foi sozinha, Não faço não ideia, foi? não, acho que elas nem pensaram nisso. Mas foi, pois, era isso. Vocês alguma vez pensaram que eu tive coragem de ir para Lisboa? Não. Era a Lígia. E quando era ir de bicicleta, pega e a roda lá embaixo, a um palmo de profundidade na lama. Pois, aí é que tu me vias. Não, elas não... Pronto, Mas foi sozinha para tinha ido à Lisboa. minha vida, sim. Com 19 anos. Com 19 anos. Deu a notícia aqui em casa e foi bem recebida. Não, coitada, a minha andávamos a vindimar e recebi o telegrama para ir. Em setembro, finais de setembro. E eu toda contente a pensar que ainda ia estudar para Coimbra e não senhor, aquilo veio e era um emprego, não se podia perder. Porque fazia falta aqui também o dinheiro. Nunca ninguém me pediu nada, atenção. Mas eu é que, estou-lhe a dizer, a primeira televisão, o esquentador e o frigorífico, fui eu que comprei. E com muito gosto. E agora, como é que é a sua ligação aqui a Torres? Vai, vem, passa aqui temporada? Pronto, a minha ligação, eu venho e enfim-me em casa, às vezes encontras, estás cá. Eu não digo a ninguém que venho nem que vou. Pronto, ando por aqui, mas eu saio todos os dias. Eu de manhã não faço nada. Só à tarde é que trabalho. Mas quando está aqui não sente falta de ter, por exemplo, um café ou uma coisa assim? Quando tem Eu vou ao Lisboa? café. Ah, vai ao café. Eu vou ao Vilarinho todos os dias de manhã. vai a Vilarinho. Por isso que eu digo não faço nada. E às vezes vou à Nadia. Ok, vai dar... Apetece-me, eu vou tomar um café. Fecho aqui a loja e vou e aproveito e faço os meus telefonemas porque aqui não há rede. E então eu vou para Vilarinho ou para a Nadia telefonar às pessoas. Isto é uma tristeza, uma aldeia tatatá, se calhar é por isso que ela está em recuperação, tem que recuperar a rede. Olha, e quando está muito calor, ainda menos. E quando chove, que está o tempo fechado, então aí é que é uma desgraça. Nos outros dias, eu vou lá acima, ao primeiro andar. Na sua opinião, o que é O que pode valorizar a aldeia e a recuperação é o empenho das pessoas. Porque não é tão bom a gente só falar nisso e depois não ter coordenação e colaboração. Isso é que eu acho que pode ajudar.